Olá pessoal, bem-vindos à aula de feedback dos exercícios do ciclo 1. Nessa videoaula, a gente vai tentar fazer a solução dos exercícios e comentar quais foram os erros mais comuns. Então, vamos lá, vamos acompanhar qual que vai ser o nosso tópico aqui. Primeiro nós vamos falar do exercício 1 sobre a imobiliária, o que é que ele tinha de problema. O exercício 2, o 3, o 2 é muito simples, do áreas, cavalos e colocar as ferraduras. O 3 do posto de gasolina, na verdade todos eram simples. 4, média aritmética e 5, a média ponderada. E depois a gente vai apresentar os principais erros que apareceram na investigação que a equipe aqui fez, eu e mais os monitores e o tutor, que nós conseguimos identificar dos exercícios que foram submetidos. Uma coisa que eu vou dar de dica para vocês, para a gente tentar caminhar por uma metodologia de resolução de problemas. Vamos pegar o primeiro problema, que era o problema da imobiliária, você tentar descobrir qual que é o preço do terreno que um cliente vai comprar, dado o preço por metro quadrado e dadas as dimensões do terreno. Então, qual era o problema? O problema era especificar o preço que o usuário ia pagar, que o cliente vai pagar por aquele terreno. Então, se a gente olhar aí no slide, nós vamos ver que tem terrenos de vários tipos, vários tamanhos. Então a gente vai precisar saber quais são as dimensões do terreno e o preço por metro quadrado, porque dependendo do local, dependendo da inclinação, etc., tem uma série de características que podem determinar o preço de um terreno. Você fala para o cliente, olha, esse terreno que você está desejando, com essas dimensões, nesse local, etc., custa tanto. Esse era o problema. Se vocês observarem nas instruções que eu apresentei para vocês, tinha lá: certifique-se que a sua solução satisfaz o problema proposto. Então, se você vier aqui e calcular a área, vai satisfazer o problema? Não, não vai, né? Então, calcular a área só não resolve o seu problema. Nesse exercício, eu contei uma historinha para tentar ilustrar o problema em uma situação específica. O que muitos fizeram? Pegaram aquele preço que está na historinha. Mas se olharem o que a pergunta dizia, a pergunta era clara. Pega as dimensões do terreno e pega o preço por metro quadrado. Então, se você pegar aquele preço fixo, você não está resolvendo o problema. Você está simplesmente tentando adaptar aquele problema para aquela historinha lá. Mas não resolvendo o problema. Porque a imobiliária está querendo um problema que seja mais genérico. Então, você tem que entender primeiro qual era o problema, efetivamente. Era resolver a historinha ou era resolver o problema do enunciado? Volta lá no texto do nosso problema e veja o que está escrito. A segunda parte, a resposta que você obteve, o algoritmo que você elaborou, satisfaz o problema? Então você tem que entender qual é o problema e depois você tem que entender se a sua solução satisfez o problema. Se você só calculou a área, não satisfez o problema. Se você calculou a área e multiplicou por um valor fixo, que era o valor da historinha, não satisfez o problema. Quais eram as entradas esperadas para esse caso? Todo terreno retangular tem duas dimensões. Quanto tem de frente
e quanto tem de fundo, de lateral. Porque você vai fazer a área. E a área é um lado multiplicado pelo outro lado. Então não adianta você ler só uma dimensão, por exemplo, que você faria o cálculo de uma área, se você multiplicasse por ela própria ou elevasse ao quadrado, você calcularia a área de um quadrado. Mas os terrenos não são necessariamente quadrados. Aliás, eu fiz questão, no exemplo do slide, colocar todos os terrenos retangulares. Se você tiver dimensões iguais, a sua solução ainda vai ser válida, porque você vai multiplicar um lado pelo outro, lateral, frente por lateral, e se elas são iguais, você vai ter a área de um quadrado. Mas se elas forem diferentes, a sua solução é a genérica. Então essas 3 perguntas ajudam na elaboração da sua resposta, para saber se a sua resposta está no caminho certo. Nós vamos apresentar a solução desse problema, tá? Daqui a pouco. Vamos primeiro verificar, entender, com a aplicação dessa metodologia, o que cada exercício esperava. O do Aras. O do Aras é fácil. Eu tenho uma quantidade de cavalos e eu quero colocar ferraduras novas nesses cavalos. Os cavalos têm 4 patas. Eu preciso colocar um conjunto de 4 ferraduras. Se eu tenho 10 cavalos, eu vou colocar 40 ferraduras. Então, qual era o problema? Trocar as ferraduras de todos os cavalos. Então, eu preciso saber a quantidade de ferraduras. Para eu saber a quantidade de ferraduras, eu preciso saber a quantidade de cavalos. E multiplicar por quanto? Por 4. Qual é a resposta desejada? Quantidade de ferraduras que vão ter que ser compradas. E se eu quisesse ainda saber o preço total gasto, não é o caso do problema, tá? Mas eu teria que saber a quantidade total de ferraduras e ainda multiplicar pelo preço individual de cada ferradura, para saber quanto o dono do Aras ia gastar. Mas nesse caso, simplesmente era saber a quantidade de ferraduras. Então, a entrada desejada, o valor, né, que era esperado para a entrada, para o algoritmo saber, era a quantidade de cavalos. E a resposta desejada, a quantidade de ferraduras que o dono do Aras ia ter que comprar. O terceiro exercício era sobre o posto de gasolina lá. A pessoa quer colocar X reais em combustível. Ela vai lá no posto e ela vai falar para o frentista, olha, eu quero colocar R$120 em combustível, R$90 em combustível, R$85 em combustível. Então, qual é o problema? O problema é, dado esse valor, quanto que vai ter de litro de combustível no carro? Quanto ele consegue colocar de litro no carro? Então, qual que é a resposta esperada? Quantidade de litros que ele vai conseguir colocar no carro. Mas se ele falar R$80 em combustível, já dá para saber quantos litros vai ter? Eu preciso saber o preço do litro naquele posto. Então, quais são as entradas? É a quantidade de reais que ele tem para abastecer o carro e qual é o preço por litro daquele posto. Qual era a resposta esperada? A quantidade de litros que vão ser colocados no carro dele. E se o seu algoritmo pede para o usuário informar a quantidade de litros? Mas o seu algoritmo está simplesmente pedindo a resposta do problema.
Então a gente precisa analisar muito bem o que o algoritmo deseja, o que o problema, qual que é a proposta do problema, né? Para a gente saber como a gente vai desenvolver o nosso algoritmo. Senão a gente acaba pedindo o que na verdade era a resposta do algoritmo. O quarto exercício, muito simples, né? É a média aritmética de 3 notas de um aluno. Então, qual era o problema? Eu tenho que ler as notas de um aluno. Qual era a resposta desejada? Era a média aritmética. E quais eram as reentradas esperadas? As notas de cada uma das provas. E o quinto exercício? O quinto exercício era parecido com o quarto exercício. Mas ele tem uma diferença. O enunciado falava que queria uma média ponderada, ou seja, a segunda prova valia mais que a primeira e a terceira prova valia mais que a segunda. Então, na verdade, eu tenho que ler as notas e eu tenho que multiplicar pelos respectivos pesos. Então, a prova 1 valia 1, a prova 2 valia 2 e a prova 3 valia 3. E depois dividir pela soma dos pesos. O exercício não pedia para fazer algo genérico nesse caso. Ele queria resolver esse problema. Então, qual era o problema? Era calcular a média ponderada de 3 notas dadas, que a primeira prova tinha peso 1, a segunda tinha peso 2 e a terceira tinha peso 3. Você fez genérico? Está totalmente errado? Está totalmente errado, mas não era o que foi pedido. Tá? Mas é melhor do que você fazer específico quando o problema pede genérico. Tá? Mas o objetivo nesse caso em especial era fazer com essas ponderações, com esses pesos. Quais foram os principais erros que foram detectados? Primeiro vamos falar erros de documentação, indentação. Vários algoritmos foram submetidos com uma indentação incorreta, bagunçado. Isso é duro. Para esse caso, para o primeiro ciclo, os algoritmos são simples, estão até fácil de identificar. Mas se você não tiver uma disciplina, se você não se acostumar com esse processo, você vai acabar produzindo algoritmos com um problema muito sério de documentação, porque fica muito difícil de entender posteriormente. Você mesmo entender o seu algoritmo ou outras pessoas que forem analisar o seu algoritmo para entender. Isso já foi falado, né, em videoaula. Foi falado nesse ciclo, na verdade. Nomes significativos para as variáveis. Isso é uma outra questão. A pessoa coloca lá A, B, X, X1, N, NOT. Por que você não escreve nota, peso, litros, valor? Coloque nomes significativos. Eu tenho certeza que se os algoritmos pedissem para você ficar colocando nomes completamente malucos, você ia reclamar, você ia falar assim, por que é que esses algoritmos, esses ambientes não deixam eu colocar um nome que seja mais significativo para eu entender? Então, valor é mais significativo para a gente. Peso, nota, ferradura, quantidade. Tente colocar isso daí como uma prática, uma disciplina que vocês tenham. Isso tem que ser uma coisa recorrente para vocês. Vai ajudar muito no desenvolvimento dos algoritmos.
tanto para vocês, depois para entender os algoritmos, porque à medida que as coisas vão complicando, os algoritmos vão ficando maiores e não adianta você ficar colocando A1, A2, A45, A99, uma falta de criatividade muito grande, né? E dois, para outros também entenderem, também vai ficar difícil outros entenderem A99, A450, A999, dá para você colocar todos esses nomes? Dá. E faz algum sentido para a pessoa? Dificilmente vai fazer, né? Bom, fora os erros de documentação, nós temos os erros relacionados eventualmente à lógica ou erros na solução do algoritmo. Então, eu coloquei aqui algoritmo não fez o que era esperado, ou seja, não solucionou o problema. No primeiro caso do exercício da imobiliária, lá dos terrenos, muita gente simplesmente utilizou o valor fixo que tinha sido colocado na historinha e não resolveu o problema. Mas está resolvendo o problema da historinha e não o problema que foi pedido no enunciado do problema em si, que era fazer uma solução genérica pedindo o preço por metro quadrado daquele terreno. Alguns outros calcularam a área e imprimiram a área. Isso não fazia parte do enunciado. O enunciado falava, ó, dadas as dimensões e dado o preço por metro quadrado, informe qual que é o preço total que o cliente vai pagar. No exercício 3, alguns algoritmos pediram para o usuário informar a quantidade de litros. A quantidade de litros é o que a gente deseja saber, né? Então, na verdade, o algoritmo está pedindo a resposta, quando ele deveria fornecer a resposta. Então, o dado de saída foi pedido para o usuário como dado de entrada. Aí você não precisa do algoritmo. O exercício 5 teve outros dois padrões que foram bem recorrentes. Muitos não pesquisaram como resolver o problema e tentaram chutar como é que se faz o cálculo da média ponderada. E aí fica difícil, né? Então, estava escrito no enunciado, vai lá e pesquisa como resolver esse problema. E se você pesquisar no Google, logo você acha que a média ponderada você tem que multiplicar os elementos pelos respectivos pesos e somar e dividir pela soma desses pesos. Então, se eu tinha 1, 2 e 3, a soma dá 6. Então, deveria ser dividido por 6. E a outra coisa é que o problema já especificava os pesos, e alguns pediram para o usuário informar os pesos, como eu havia comentado agora há pouco. Ele se tornou mais genérico do que era o especificado no enunciado do problema. É menos grave do que no primeiro caso, em que a pessoa resolve um problema muito específico quando o enunciado pede um genérico. Porque nesse caso aí, resolvendo o genérico, você resolve o específico. No primeiro caso, resolvendo o específico, você não resolve o genérico. Tudo bem? Então esses daqui foram os principais erros que foram encontrados, né? Tanto da questão de documentação, estilo, como da questão da elaboração do algoritmo em si. Então, estamos aqui no ambiente visual e já coloquei o nome ciclo 1, exercício 1 aqui. Eu especifiquei o que esse exercício faz, né, o que esse algoritmo faz. Ele informa o preço de um terreno, dadas as suas dimensões, e o preço por metro quadrado.
Outro sou eu próprio. Aqui é bom você colocar seu nome, você também pode colocar o RA, que vai ajudar bastante. E vamos colocar nessa parte da declaração das variáveis, nós vamos precisar da variável área, seja certeza, e do preço por metro quadrado. Preço metro quadrado. Também vamos precisar da dimensão da frente do terreno e da lateral. Tá bom, a gente poderia ter o preço total também, mas a gente pode utilizar a solução sem preço total. Depois a gente pode fazer uma alternativa a essa solução aqui, colocar essa questão aí. E qual é o tipo de variável aqui? Aqui nós temos o tipo de variável real, né? Porque as dimensões, o preço, tudo pode ser real. Bom, um algoritmo de forma bem abstrata, na verdade, a gente nem precisaria entrar nesses detalhes, que aliás foi uma questão que foi colocada no fórum. Aqui nós estamos entrando em uma parte mais detalhada. Estamos colocando as variáveis, o tipo de variável, etc. Isso daqui é uma coisa muito mais densa. O algoritmo ele poderia não precisar disso. Mas como a gente vai fazer no visual, e o visual precisa dessas informações. Então, nós precisamos fazer essas declarações de variáveis. E também, quando a gente vai fazer uma solução, é bom que a gente informe o que o nosso algoritmo deseja ter como entrada. Então, vamos usar aqui um escreva. Informe o preço por metro quadrado. Vou colocar aqui em reais. O que vai acontecer? Ele vai escrever essa informação e vai permanecer na mesma linha. E aí eu tenho que leia preço metro quadrado. Bom, eu preciso calcular a área, mas para calcular a área eu preciso saber quanto o terreno tem de frente e quanto ele tem de lateral. Então vamos pedir para o usuário informar qual o tamanho da frente do terreno em metros. Leia frente. E agora eu quero saber a lateral. Escreva qual o tamanho da lateral do terreno em metros. Leia lateral. Então, notem que as operações que o visual já reconhece, ele destaca em azul, né? E vocês vão ver em vários exemplos que eu coloco fim algoritmo com tracinho, etc. Você tem que adaptar para ficar no formato do visual. Tá? Você vai ter que fazer isso daí em várias situações. Aquele algoritmo é muito próximo desse daqui, mas o que você precisa fazer para rodar é esse daqui. Para você executar o seu algoritmo no visual, você precisa respeitar, obedecer a sintaxe que o visual está propondo. Eu tenho a frente, eu tenho a lateral e eu tenho o preço por metro quadrado.
Vamos calcular a área. A área vai ser frente vezes lateral. Será que isso aqui vai funcionar? Não, né? Porque ele não sabe que o x é uma multiplicação. Então, na verdade, o que ele precisa é ter o asterisco. O asterisco vai fazer a multiplicação. O x não. Agora eu já tenho a área. Então eu posso escrever a resposta. O preço total é 2 pontos. Vamos pôr reais aqui. Área vezes preço metro quadrado. Concorda que isso aqui resolveu o problema? Se eu tenho preço por metro quadrado, eu estou multiplicando pela área, eu tenho preço total. Calculei a área a partir das dimensões. Então, o que está faltando aqui? Está faltando a gente deixar um pouquinho mais documentado, né? Então, vamos colocar aqui entrada de dados. Leitura do preço por metro quadrado do terreno e leitura das dimensões do terreno. Esse aqui é um comentário que vale até aqui, porque aqui a gente já está fazendo outra coisa. O que nós estamos fazendo aqui? Cálculo da área do terreno. E aqui? Aqui nós estamos escrevendo escrita da resposta do problema. Preço total. Que, na verdade, se você quisesse, era declarar uma variável chamada preço total, que ia receber área vezes preço metro quadrado. Então, se você fizesse isso, aí aqui era só escrever preço total. Como a gente não fez isso, a gente não declarou a variável preço total lá em cima, nós vamos deixar esse tipo de resposta, porque é possível calcular, fazer uma multiplicação dentro do comando escreva. E aí a gente termina o algoritmo. Vamos ver se tem algum problema? Vamos executar? Aqui, nesse ambiente, nós temos todas as variáveis que foram declaradas. Tá? Então, tenho a área, o preço por metro quadrado, frente e lateral, todas elas do tipo real e todas elas com valor zero inicialmente. E aqui a área de execução. Tá vendo? Essa área de execução, e aqui é uma área de execução dentro do ambiente também, que vai escrever, vai mostrar o que está acontecendo. Essa área que foi colocada aqui eu posso mexer como eu bem entender. Então vamos lá. A primeira informação, ele está fazendo exatamente o que foi pedido aqui. O que foi pedido foi escreva essa informação. Olha o que ele fez. Escreveu a informação. E agora ele está com um prompt aqui esperando para eu colocar o preço por metro quadrado. E eu vou colocar um preço de R$ 250. Qual é o tamanho da frente do terreno? Eu vou colocar 20. E qual o tamanho da lateral do terreno? Quanto ele tem de fundo, né? 30. O preço total do terreno é 150 mil. Você gostou que ficou sem a vírgula ali? Eu não gostei muito não. Então,
que a gente vai fazer? Vamos formatar essa saída. Você precisa formatar? Não, mas é bom. Eu estou colocando que vai ter um tamanho de 7, no máximo com 2 casas decimais, porque os centavos têm 2 casas decimais. Vamos rodar de novo. Informe o preço. Vou pôr o mesmo 250 para vocês verem a mesma resposta. 20, 30. Agora ele ficou com 150.000,00. Ficou bonitinha a resposta, né? Tá bem legal. Ele satisfaz. Se você falar, eu não quero 250 de preço por metro quadrado. Na verdade, eu achei um terreno que ele estava por 200. Eu quero saber se eu colocar as mesmas dimensões, ele vai diminuir. Ele diminuiu. Então, na verdade, se você fizer 3 vezes 2 dá 6, 6 vezes 2 dá 12, então ele vai dar lá os 120 mil, que era o esperado. Ele está fazendo certinho. Óbvio que se você colocar qualquer outras dimensões ou qualquer outro preço por metro quadrado, você vai ter a resposta desejada. Então, nós fizemos aqui um algoritmo documentado, indentado. Note que os comandos estão um pouquinho mais à direita do que o início e o fim do algoritmo. Isso dá um destaque para a gente entender quais são os comandos utilizados e nós documentamos o nosso algoritmo para saber o que as operações estão fazendo. Além disso, nós demos nomes significativos para as variáveis. É óbvio que se a gente tivesse colocado A1, A2, A3, A4 também funcionaria. Mas não fica bom, né? Não vamos seguir esse caminho, que é um caminho meio tortuoso. Vamos seguir esse caminho aqui, que é um caminho que dá mais clareza, é mais fácil das pessoas entenderem o que está acontecendo. Vamos para o próximo? Agora vamos ao exercício número 2 do Aras. O exercício do Aras é muito simples, a gente vai declarar um número de cavalos aqui como sendo uma das variáveis e a gente vai, obviamente, declarar com o número inteiro, porque a gente não tem metade de um cavalo, um terço de um cavalo, 30,2 cavalos, 30 cavalos, 31, 40, 50, 90 cavalos, são números inteiros. Então, nós vamos declarar o número de cavalos como sendo inteiros. Já vamos colocar o comentário aqui. Obtenção do número de cavalos do Aras. Se você não colocar mensagem, vou mostrar para você que o algoritmo sem a mensagem, obviamente ele vai funcionar, mas para quem não conhece o algoritmo e vai executá-lo, pode estranhar que não vai ter mensagem nenhuma. Leia número cavalos, escreva número cavalos vezes 4. Esse aqui é um algoritmo bem simples. Ele vai ler um número e vai escrever um número. Vamos rodar. O número de cavalos é uma variável do tipo inteiro, está com valor 0. Não tem nada aqui nessa janelinha. Nota, não tem nada. Quem vai olhar uma janela dessa pode achar que não tem nada funcionando. Mas na verdade, se a gente colocar 100 cavalos aqui, ele vai escrever 400. Ele funcionou. Ele funcionou, mas a gente poderia fazer isso aqui ficar um pouquinho melhor. Como ficaria um pouquinho melhor? Se a gente instruísse o usuário informando o que o algoritmo está esperando como entrada. Escreva, informe o número de cavalos do Aras. Vamos rodar de novo?
informe o número de cavalos do Aras. Agora eu coloco 100 e ele vai dar a resposta 400. Esse 400 ficou meio jogado aí. A gente não sabe direito o que é. Então, e se a gente escrevesse aqui o total de ferraduras que devemos comprar é... Essa mensagem aqui, ela está entre aspas. Notem que o Visualg coloca numa cor diferente, que você pode personalizar. Então, tem como você, dentro do menu, configurar para trocar a cor disso. Aqui tem uma vírgula que separa a resposta dessa mensagem. E aí agora, quando eu coloco aqui 20, o total de ferraduras que devemos comprar é 80. Se você não gostou dessa mensagem, você quiser trocar, você pode trocar. A gente pode colocar assim, ó. Devemos comprar. Aqui vem a operação ferraduras. Nós vamos ter uma mensagem, um número e uma mensagem. Vamos ver como é que fica? 30. Devemos comprar 120 ferraduras. Ok? Aqui você pode colocar um comentário também. Escrita da resposta. Obviamente que todos os comentários não são processados, né? O comentário serve para documentar o algoritmo e ele não é processado pela ferramenta. Então esse aqui é um algoritmo que corresponde ao problema apresentado no problema 2, no exercício 2. Bom, vamos para o terceiro exercício. O terceiro exercício é do posto de gasolina. A gente já comentou sobre ele. E o que a gente quer é calcular a quantidade de litros de combustível a partir do total em reais que tem disponível para fazer a compra, bem como o preço do litro de combustível. Bom, vamos colocar aqui preço litro combustível como sendo uma das variáveis, total reais, litros. Tudo isso do tipo real. O que nós vamos querer saber? Quantidade em litros. O que nós vamos ter? O total de reais que a gente vai receber como informação de entrada e o preço do litro do combustível. Então vamos lá. O que nós queremos fazer? Primeiramente é captar obtenção dos dados de entrada. Leitura do preço do combustível. Escreva, por favor, informe o preço do litro do combustível. Leia preço litro combustível. Leitura do total em reais que está com o usuário, né? Que ele vai abastecer. Escreva
agora informe total em reais para abastecimento. Leia total reais. E agora, cálculo da quantidade de litros de combustível. Como é que a gente faz o cálculo da quantidade de litros de combustível? Lembrando que a gente poderia não precisar dessa variável litros aqui. A gente poderia ter feito na escrita, mas dessa vez vamos colocar a variável aqui. Se eu tenho 100 reais e o preço do litro do combustível é 2 reais por litro, eu vou conseguir colocar 50 litros. Certo? 50 vezes 2 vai dar 100. Portanto, se eu tiver o total em reais, lembra, 100 reais. Se eu dividir pelo preço do litro do combustível, eu vou ter o total de litros. Certo? 100 dividido por 2 dá 50. Obviamente que isso aqui é uma conta de cabeça fazendo uma suposição que você tem 100 reais e que o preço do litro de combustível é 2. Mas se o preço for 1,5, não vai ser mais 50, vai ser mais. Se o preço for 3, não vai ser mais 50, vai ser menos. Se você não tiver 100 reais disponível, tiver 80, é outra coisa. Então aqui foi só um cálculo mental para saber que conta que a gente ia fazer. Porque dependendo da solução, você vai fazer uma multiplicação, dependendo da solução, você vai fazer uma divisão, que é o caso. Então agora nós vamos colocar escrita da resposta. Escreva o abastecimento será de litros. Finalzinho, né? Terminamos o algoritmo. Vamos testar. Por favor, informe o preço do litro de combustível. Vou pensar para aquele caso que eu tinha falado 100. E, na verdade, eu coloquei o preço do litro de combustível. O total em reais 100. Então, se eu tiver 100 reais pelo litro, pelo amor de Deus, que nunca chegue isso, e eu tiver 100 reais disponível, eu vou conseguir colocar só 1 litro. Então, se eu colocar o que era, né, 2 reais o litro, naquele exemplo, e eu tiver 100 disponível, serão 50 litros. Então, o abastecimento será de 50 litros. Se eu tiver, o preço for de 2,56 e eu tiver 80 reais, eu vou conseguir colocar 31,25 litros. Ok? Então era esse o algoritmo que nós precisávamos fazer para resolver o problema 3. Olá pessoal, agora a gente vai fazer os exercícios 4 e 5 de uma vez. Bom, nós vamos precisar de 3 notas. Nota 1, por aqui nota 1, nota 2, nota 3. Do tipo real. E vamos colocar média aritmética e média ponderada, também do tipo real. Bom,
documentando, né? Leitura das 3 notas. Escreva. Entre com a primeira nota. Leia nota 1. Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V. Entre com a segunda nota. Nota 2. E entre com a terceira nota 3. Escreva. Nota 1 mais nota 2 mais nota 3. Não é isso que o algoritmo quer, obviamente. A gente pode fazer por partes 5, 6, 7. 7 e 6, 13 e 5, 18. A soma deu 18. O que isso significa? Que nós podemos fazer por partes para ver se o nosso algoritmo está de acordo. Nós recebemos 3 notas e somamos as 3 notas. Mas não é isso que a gente quer. Na verdade, a gente quer calcular a média aritmética, que poderia estar relacionada com a soma. Então, eu posso fazer a soma das 3 notas, só que eu precisaria declarar uma outra variável lá em cima. E aí, eu já posso fazer a soma, só que eu vou fazer o seguinte, ó, nota 1 mais nota 2 mais nota 3 dividido por 3 para calcular a média aritmética, certo? Então, eu somei as 3 notas e dividi por 3. E aí eu vou escrever, escreva a média aritmética é igual a média aritmética. Aqui é uma mensagem que está entre aspas. Aqui é o valor da variável. Bom, eu tinha colocado 5, 6 e 7 e a gente viu que dava 18. 18 dividido por 3 dá 6. Vamos rodar? 5, 6, 7. Média aritmética deu 13,3333. Não deu o que a gente esperava. Tem erro. Sabe qual que é o erro? Pois é, por isso que é bom a gente treinando e fazendo com dados que a gente saiba o que vai dar. O que aconteceu aqui, que a gente foi somando as notas e dividiu por 3, só que a gente não dividiu a soma por 3. O que a gente dividiu foi a nota 3 por 3. Porque a operação de divisão tem precedência sobre as operações de adição. Se você quiser mudar essa precedência, você tem que colocar parênteses. Eu dei um leve spoiler ali atrás que eu ia colocar o parênteses e eu tirei para a gente mostrar esse errinho aqui. Vamos lá então agora. 5, 6, 7. Agora a média está 6. Certo? Então, a gente conseguiu fazer a primeira parte, que é a média aritmética dessas notas. Se eu não quiser a média aritmética somente, se eu quiser a média ponderada, a média ponderada vai ser o quê? A nota 1 mais 2 vezes a nota 2 mais 3 vezes a nota 3 dividido agora pela soma 1
mais 2, mais 3. E agora, ao invés de escrever média aritmética, a gente coloca a média ponderada. E aqui a gente escreve média ponderada. Então, ali a gente fez a leitura dos 3 elementos. E aqui a gente vai colocar cálculo das médias. E note que o nome da variável já está explicitando que tipo de média que é. Média aritmética, média ponderada. Vamos mudar? Primeira nota 5, segunda nota 6, terceira nota 7. Note que a média aritmética vai dar 6, a média ponderada tem que ser maior que 6. A média ponderada deu 6,33, porque ela puxou mais, ela tem pesos maiores para as outras notas que são maiores. Ficou ruim essas duas escritas na mesma linha. Tem como a gente mudar isso aí, Dinaldo? Tem. Vamos colocar escreva L, ou seja, escreva e mude de linha. Então, sempre que eu colocar escreva L, ele vai escrever e mudar de linha. Esse segundo nem seria necessário. Mas tudo bem, já que a gente está iniciando esse tipo de coisa, vamos colocar lá. 6, 7 e 8 deu 7 e 7,33. E se o aluno tivesse tirado ao contrário, 8, 7 e 6, note que aí a média ponderada cai, porque as notas mais baixas estão com pesos maiores, então a nota cai ao invés de aumentar. A média aritmética é 7, que é metade daquilo lá, 8, 7 e 6, vai dar 7, mas a média ponderada cai. Bom, fizemos os 2 últimos exercícios de uma vez. Aqui nós colocamos os pesos fixados como estava na especificação do problema, do exercício, e fizemos uma pesquisa de como fazer o cálculo da média ponderada. Aí, você pode pesquisar e verificar. Bom, era isso daí. Espero que a gente tenha conseguido dirimir eventuais dúvidas que vocês tinham nesses exercícios. Até breve.